Olá, eu sou o professor Edgar e hoje vamos dar continuidade no curso Excel 2019. Vamos lá? Na aula 3, no vídeo anterior, eu precisei usar a função soma e repetir várias vezes digitando a fórmula para preencher o conteúdo de uma célula. Já nesta aula, vamos ver como usar a alça de preenchimento, um recurso de arrastar e soltar para preencher células automaticamente. Então aqui eu tenho um exemplo que eu vou usar aqui para a gente conhecer esse recurso. Mas antes de trabalhar diretamente nesta tabela, é importante você saber o que é uma alça de preenchimento. Toda vez que você seleciona uma célula, no canto inferior direito vai aparecer um pontinho, tá? Você vai perceber que ali existe um pontinho. Ao colocar o ponteiro do mouse sobre esse pontinho, ele muda de figura. Observe, vou posicionar bem em cima do pontinho. Agora ele virou uma pequena cruzinha, tá? Então é aí que é a alça de preenchimento. Vamos para um exemplo. Observe aqui, eu tenho várias tabelinhas, né? Lista simples. Na primeira, eu tenho, por exemplo, uma data. Ao clicar neste conteúdo, vejam que está lá pontinho, está lá a alça de preenchimento. Ao posicionar o mouse bem no cantinho, apareceu a cruzinha preta, eu seguro o botão do mouse e vou arrastando. À medida que eu arrasto, solto o mouse e ele faz um preenchimento automático. O conteúdo, aqui no lado direito, vejam que ali eu tenho texto e número. Quando eu uso a alça de preenchimento e arrasto, ele repete o texto e atualiza o número. Outro exemplo, aqui eu tenho uma sequência já, número 1 e número 2. Então aqui eu devo selecionar os dois números, as duas células, vou pegar aqui a alça de preenchimento e, ao arrastar, ele vai criar uma sequência numérica para você. Tem utilidade? Muita. Aqui eu tenho apenas um valor numérico. Quando eu uso a alça de preenchimento, olha só o que acontece, ele repete. Agora eu vou selecionar esses dois números, ele tem um incremento aqui de 10 em 10, então ao puxar, eu vou ter esse resultado, 10, 20 e 30 até chegar ao número 100, que é onde eu parei, onde eu soltei o mouse. Aqui é na ordem decrescente, o incremento é sempre menos 1, neste caso. Vou puxar desta forma, usando a alça de preenchimento, olha o resultado. Então, de acordo com a necessidade, você pode usar essa alça de preenchimento, é bastante útil. Também é possível você aplicar para valores do tipo texto. Aqui eu coloquei alguns valores. Por exemplo, se eu pegar este primeiro, um detalhe, eu posso puxar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, para qualquer lado, tá? Só tem que pegar na alça de preenchimento. Olha só, segunda, ao puxar aqui para a direita, o que vai acontecer? Você tem ideia já? Olha só, eu estou puxando. Na realidade, então ele repetiu segunda, segunda, até onde eu soltei o mouse. Foi isso que aconteceu. Vou desfazer, Ctrl Z. Se eu escrever, por exemplo, segunda-feira, olha só, vou selecionar, pegar na alça de preenchimento e vou puxar. Pronto, eu criei uma sequência dos dias da semana. Está lá o resultado. Eu posso usar abreviado também. Quando eu uso assim somente as 3 primeiras letras, olha só o que ele faz. Também ele vai preencher, ele entende que é desta forma. Agora nos meses do ano, por exemplo, janeiro. Selecionou, puxou e ele faz o auto-preenchimento para você. Se continuar puxando, ele vai completando. Interessante, né? Eu posso também usar da mesma forma como usei os dias da semana. Aqui eu posso abreviar. Puxou, tá lá o resultado. Agora o interessante disto
é usar o autopreenchimento para fórmulas. Então, observem, aqui eu tenho esta tabelinha e eu preciso aplicar uma fórmula. Qual que vai ser aqui o valor total? Então, vai ser a quantidade que multiplica, né, vezes o valor unitário. Então, eu estou usando, desmembrei ali, C3 vezes D3. Ao dar um Enter, ele já apresenta um resultado para mim. As demais linhas, os demais produtos, a fórmula não é a mesma? Então, gente, agora eu não preciso repetir. No vídeo anterior eu fiz um por um para vocês entenderem. Agora aqui não, eu tenho este recurso, basta puxar lá no pontinho e olha só o que acontece. Eu estou copiando, estou repetindo a fórmula. Automaticamente ele já atualiza os valores das células. Pronto, já está resolvido. Vou fazer de novo, vou desfazer. Tem que ter a primeira fórmula, que vai servir de base. Quando você dá um Enter, você já tem lá o resultado. Seleciona novamente, puxa e ele já calcula para você. Aqui eu vou repetir o processo, só que eu vou usar a autossoma, clicou lá, vou dar um Enter, tá lá o resultado. Selecionou, pegou no pontinho, autopreenchimento, pela alça de preenchimento, arrastou, soltou e ele já calculou o valor para você. Então veja que é muito útil, principalmente quando você tem uma sequência de fórmulas que a fórmula é igual. O que muda são os valores das células, certo? Então, eu tenho certeza que esse recurso vai facilitar bastante aí o seu trabalho no Excel, ok? Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.